Diego Santos Soares. É o CEO da Place Tecnologia e Inovação S.A. Com o título da palestra, Inovação e Transformação Municipal. Tá ok? Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Boa tarde. Não tomaram café hoje, mas está muito quente, né? A gente queria colocar no nosso stand o chopp, mas não foi permitido. Bom, gente, meu nome é Diego Soares, eu estou aqui hoje acompanhado da fabricante Salesforce, que é a 9ª maior empresa do mundo. Inclusive, na semana passada estivemos junto com ela, nossa representante aqui, a Mayara, em São Francisco, lá na Califórnia, para participar daquele evento que vai ditar como será o futuro, que o futuro não chega, nós o criamos. Então, a Mayara vai ter que, dentro da fala da Place, porque nós temos um stand, ninguém nos convidou aqui, nós que estamos aqui expositando, e é um prazer estar com vocês. Tá? Obrigado pelo carinho, pela paciência. Eu vou passar para a Mai, ela não queria, mas primeiras damas, né? Bem, Mai. Boa tarde, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ficar aqui em cima, porque eu sou muito baixinha, então quem está lá atrás não vai me ver, tá bom? Bom, é um prazer estar aqui com vocês nesse calor super agradável. A gente já está acostumado lá em Brasília, né, com esse calor. A minha pergunta para vocês, eu tenho 2 perguntas antes de eu começar a falar de fato sobre a Salesforce. A primeira é: vocês têm o costume de tomar banho nesse lago que está aqui atrás para se refrescar? Porque o calor está grande, né? Então, seria ótimo. E a segunda, para entender um pouquinho a respeito de quem está nos ouvindo, e obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês, quem aqui é estudante? Levanta a mão, por favor. E quem aqui trabalha em algum órgão público? Então, temos meio a meio. Para quem é estudante, eu recomendo entrar na plataforma da Salesforce para conhecer um pouquinho a respeito da Salesforce. E a plataforma de ensino e estudo da Salesforce se chama Trailhead. Ela é uma plataforma mundialmente conhecida e ela traz muitos conceitos a respeito de tecnologia mundial, né? Então, eu super indico para vocês darem uma olhada nessa plataforma da Salesforce. Bom, para quem trabalha em órgão público, para quem deseja trabalhar no futuro com alguma organização pública, eu vou falar um pouquinho do que a Salesforce é para o setor público, tá? Quando a gente fala de Salesforce, não está funcionando. Quando a gente fala de Salesforce no mundo, hoje a Salesforce é a solução número 1 quando se trata de gestão do relacionamento com o cliente. Grandes organizações no mundo utilizam Salesforce. Fórmula 1 utiliza Salesforce, Gucci utiliza Salesforce, os grandes governos, como Estados Unidos, Japão, utilizam Salesforce. E aí, aqui no Brasil, a Salesforce ela é conhecida pelo iFood, pela Latam, que utiliza a nossa solução. Mas, quando a gente traz para o setor público, o que é a Salesforce para o setor público, né? E aí, conectado com o que o colega anterior falou sobre Smart Cities, sobre inteligência das cidades, como é que a Salesforce pode se posicionar nisso? Trazendo uma transformação e uma inovação digital. E como é que a gente faz isso acontecer, né? Através de uma eficiência no atendimento, melhorando e tornando os processos mais ágeis e trazendo também uma comunicação melhor do governo para com o cidadão e do governo para com as suas secretarias, tá? Esse é o nosso objetivo principal, que o governo conheça bem o seu cidadão. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente traz uma solução que tenha que atinja todos esses objetivos? É muito fácil quando a gente fala, né, quando a gente traz um PowerPoint aceita tudo, e aí depois eu peço para que vocês visitem o nosso stand para ver na prática como a nossa solução funciona. A gente tem algumas demonstrações bem legais, né? Aqui eu vou falar um pouquinho de cada objetivo da Salesforce dentro de uma visão 360 do cidadão. A gente consegue trazer um atendimento nos diversos canais digitais. Então, a gente conhece o nosso cidadão desde o primeiro contato e, ali, a partir do momento que ele vai se comunicando com as secretarias, vai se comunicando com o governo, a Salesforce vai centralizando essas informações e trazendo uma visão 360.
O nosso objetivo final é que o governo, é que cada secretaria, que cada departamento conheça e saiba quais são as necessidades do cidadão, o que o cidadão precisa naquele momento, quais os benefícios a qual o cidadão tem o direito, né? E trazer experiências personalizadas para esse cidadão. A gente consegue trazer, através das nossas soluções, um engajamento contínuo desse cidadão. Então, uma vez que ele participou de uma campanha, uma vez que ele fez uma reclamação, uma vez que ele solicitou um atendimento em alguma das secretarias ou na prefeitura, ou em algum organismo ligado à prefeitura, a gente traz aquelas campanhas que são devidas para aquele cidadão. A gente traz um conhecimento devido para aquele cidadão na hora certa, tá? E tudo isso com o auxílio da inteligência artificial. Hoje, todo mundo fala de inteligência artificial, todo mundo faz campanhas a respeito de inteligência artificial. Inteligência artificial está no hype, né? A moda agora. A gente falou anteriormente de nuvem, de dados, e agora se fala muito de inteligência artificial. E como é que a gente incorpora a inteligência artificial para trazer essa visão 360? Na verdade, a gente cria agentes autônomos que auxiliam no atendimento e no conhecimento desse cidadão. A gente é capaz de trazer, junto dos nossos serviços, junto das nossas soluções, agentes que consigam ajudar os departamentos, ajudar os atendentes a personalizar aquele atendimento, a resolver aquele caso daquele cidadão, a ter mais eficiência e agilidade nos processos, como também agentes autônomos ali resolvendo problemas do dia a dia, como a emissão de uma CNH, uma resolução de um problema de um bueiro na rua, de uma zeladoria numa cidade, uma campanha de vacinação que precisa ser divulgada pelo município, pela prefeitura ou pelo Estado. Tá? E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente traz essa visão 360 do cidadão? Como é que a gente atinge esses objetivos? Ao longo desses 26 anos de existência, a gente conta, além de um ecossistema muito forte dos nossos parceiros como a Place, a gente conta com a aquisição de várias soluções e desenvolvimento dessas soluções ao longo do tempo. Nada seria possível sem esse ecossistema de parceiros e sem esse desenvolvimento e integração de soluções, né? Então, para que a gente consiga fazer essa gestão do relacionamento, a gente começa numa camada muito básica ali de integração e orquestração dos dados entre as diversas localidades que eles permeiam. A gente traz os dados de onde eles estão para concentrar esses dados e resolver a identidade, é o que a gente chama de resolução de identidade, para trazer uma visão 360, uma visão única e segura desse cidadão, dessa secretaria, dessas informações que a gente precisa tratar. Uma vez que a gente tem essas informações consolidadas e tratadas e resolvidas, o que a gente faz com elas? A gente disponibiliza para esses canais de atendimento, para que esses atendentes, para que essas pessoas que vão prestar esse serviço, elas consigam entender aquele momento, aquele caminho, aquele serviço a ser prestado para aquele cidadão ou para aquela parte da população naquele momento. Tá? E aí, uma vez que a gente presta esse atendimento, uma vez que a gente engaja esse cidadão, para que haja uma tomada de decisão, para que haja uma eficiência, uma melhora nos processos, uma melhora nesse atendimento, a gente disponibiliza essas informações através de aplicações analíticas, que a gente chama, né, como o Tabô. Tá? Eu vou parar por aqui. Né, só dei o gostinho de um pouquinho da nossa solução, falei um pouquinho dela, porque o Diego ainda precisa falar. Ele ainda precisa falar um pouquinho sobre a Place. Ainda tenho 2 minutos. Não, eu vou passar para você. E aí, mais uma vez, eu estendo o convite para vocês, para que vocês visitem o nosso stand. A gente está com vários brindes legais e demonstrações também legais para mostrar para vocês como os agentes autônomos, por exemplo, funcionam no agendamento de um atendimento básico de saúde, na marcação de uma consulta ou na emissão de uma CNH. Tá bom, Diego? Do que deixou até saudade, né? Eu acho que vocês ficaram um pouquinho mais curiosos para saber aí de Salesforce. Deixa eu passar aqui o slide. Não está funcionando, estou apertando. Agora foi? Ixi, eu acho que eu vou ter demais. Tirei. São 2 slidezinhos e ainda tive essa dificuldade, né? A tecnologia, às vezes, é isso mesmo, né? Para quem é aluno aqui? Levanta a mão. Aí, está em que semestre, vocês dois aí? Está fazendo mestrado, é aluno também, mas já dá aula. Tá? Qual que é a meta do aluno? Adquirir
maior conhecimento possível e transformar esse conhecimento em quê? Grana. É assim que a gente converte o nosso conhecimento, né? E assim comecei a minha carreira ali em Brasília. Caramba, será que eu vou achar o slide? Passou da Maia, agora vai. Aí, eram esses dois últimos aí. Aí, chegamos. Bom, gente, estudei escola pública a vida inteira. E meu sonho sempre foi ser rico e meu pai queria que eu fosse servidor público. Eu falei, cara, eu não vou conseguir ser rico sendo servidor público. O que eu tenho que fazer? Aí eu pensei em ser engenheiro civil, pensei em ser advogado, médico, até que fiz uma pesquisa. As 10 maiores empresas do mundo eram de tecnologia. Eu falei, cara, eu preciso ir para esse lado aí. E já estava naquele movimento de internet, já desde molequinho. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, que eu vou explicar para vocês, eu vi lá atrás, aí minha mulher que fica puta comigo, porque eu falo, aprendi tudo isso na sessão da tarde. Quem assistiu Sessão da Tarde aqui? Ah, tem pouco, a geração está acabando. Mas é assim mesmo, a gente tem que se habituar. A Place ela é uma empresa de Brasília, com tecnologias genuinamente brasileiras. Nós, inicialmente, acessamos um mercado que, vindo do nada, a gente precisava de 10 milhões de reais de investimento. Então, veja, para quem estudou em escola pública a vida inteira, viu o pai financiando carro, pagando aluguel, fazendo conta o tempo inteiro, cara, como é que vai conseguir? Difícil. Mas uma coisa eu digo para vocês, o fundo do poço tem um botão. Quando você está lá no fundo do poço, você vai achar esse botão e ele vai te catapultar até você encontrar o seu caminho. Eu sou cristão e acredito muito no que diz lá no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Caminho é movimento. Então, se você está caminhando, as coisas vão acontecer na sua vida. Quando você é aluno e está pensando em fazer um projeto e não tem recursos para apresentar para alguém, o que você tem que fazer? Primeiro ponto, acreditar. Por que as pessoas desistem dos sonhos, do casamento, de um namoro? Porque não acredita mais naquilo, ou não acredita num projeto, não acredita num relacionamento, não acredita naquilo que está acontecendo. E quando a gente passa a acreditar, as coisas se concretizam. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a tecnologia sempre vai funcionar, né, mestrando? Como é teu nome? Jefferson. O Jefferson. Está fazendo mestrado em quê, Jefferson? Agroenergia digital. Como? Agroenergia digital. Agroenergia digital. Então, eu nunca ouvi falar nisso. Tá? Mas são tantas tecnologias que a gente não conhece. Se você não acreditar no teu projeto, tu vai abandonar teu mestrado. Então, você tem que acreditar. A gente esteve em São Francisco agora na semana passada e eu quase chorei dentro de um carro autônomo. É uma tecnologia do Google, se chama Waymo. Ele anda sozinho, cara. É um fenômeno. Então, ele tem várias câmeras, sensores e sonares. Aí, quando o carro dá a partida, que ele vai andando sozinho, você fala, cara, se fosse meu avô, ia dizer que era o anticristo, ele que era coisa do demônio. Meu avô piauiense, tadinho, só estudou até a 4ª série, ele me relatou uma história que, quando viu um carro pela primeira vez, falou assim, cara, é o Deus Ebu vindo. E, na verdade, não era. E aí, com todas essas histórias, a gente vai tendo experiências da vida e temos que aplicá-las. Quando vocês leem livros e não aplicam no seu cotidiano, não adiantou nada ler o livro. Não perde tempo, vai ver uma série, vai rir. É melhor rir, melhor ser feliz, do que estar perdendo tempo lendo um livro complexo pelo qual você não vai aplicar na sua vida. Tá? O que esses coaches vivem falando o tempo inteiro? Aplicação prática na vida. Aí a gente vê na televisão e não aplica na nossa vida. Por isso que perdemos tantas horas na tela. Vendo o quê? O agir do outro e nós ficamos estagnados. Para trabalhar com banco, meus queridos, aqui no Brasil, você precisa não somente parecer uma empresa limpinha. O que é limpinha? Sem corrupção, sem a ruptura do coração, é a origem etimológica da palavra. E a gente, para comprovar que somos uma empresa íntegra, temos que ter auditoria de Big Four, como Ernst Young, KPMG e várias outras certificações. Então, a gente já atende bancos hoje como Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e por aí vai. Não sei se vocês sabem, mas o setor financeiro brasileiro, em termos de tecnologia, é um dos mais evoluídos no mundo. Isso pouca gente fala,
Isso, a mídia deveria ter uma influência maior para quê? Para a formação de profissionais como vocês. Eu não estudei em universidade federal. Eu já me conhecia, fui um aluno extremamente bagunceiro. Eu falei, cara, eu não vou passar. Paguei minha faculdade com tecnologia. Era programador, PHP na época. Mas por quê? O ensino brasileiro ele está falido. Porque não existe só aquela inteligência de se passar em provas. A minha inteligência, Mayara, não era passar em provas, não. E a minha inteligência, por incrível que pareça, não é falar em público também, não, porque até a 5ª série eu nem respondia a chamada. Só que você tem que ir vencendo os seus medos. Para fazer uma caminhada, você precisa dar o primeiro passo. E quando a gente foi tirar todas essas certificações, não foi fácil. A gente tem um bocado agora, mas foi difícil lá no início. Foi difícil convencer o investidor a colocar uma grana alta no que no início era só um sonho e um computador. Era isso que a gente tinha. Não tem aquele negócio que o cara vai lá para a academia, malha, ele só tem um sonho e uma garrafa d'água e nada vai acontecendo, né? Por quê? Porque não faz a dieta, não faz o cardio. Se não fizer o que tem que ser feito, não vai dar certo. Vamos continuar no mesmo lugar. Falar um pouquinho dos nossos produtos agora. Antes de falar dos produtos, quero falar para vocês que o nosso intuito aqui é apresentar a Place. A Place hoje conta com mais de 150 colaboradores altamente especializados. Nós ficamos ali no melhor prédio hoje de Brasília, que é o edifício Varg, em frente ao Brasília Shopping, para quem conhece a nossa capital federal. Temos uma estrutura que possibilita aos funcionários serem felizes. Por isso o bonezinho que eu estou aqui. O nome desse mascote é o nosso mascote, ele se chama Happy. Foi depois que eu li um livro de um escritor americano chamado Shawn Achor, que ele é um professor da Universidade de Harvard, e ele fala o seguinte: para ter sucesso, você precisa ser feliz antes, e não o contrário. As pessoas pensam que só serão felizes quando obtiverem sucesso. Então, eu me lembro muito bem quando eu estava dentro dos ônibus ali, indo para a faculdade, voltando para o trabalho, para o estádio, feliz da vida. É o que eu estava falando ali fora com um colega, né? Tem gente que tem, cara, muito dinheiro e não é feliz. Por que eu estou falando em felicidade? Duas coisas. Para ter felicidade dos colaboradores, a primeira palavra que nós temos que ter dentro da companhia é confiança. Se você confia no seu chefe, se você confia no ambiente de trabalho onde você está, você vai produzir mais, você vai ser mais assertivo, vai fofocar menos com o colega, vai cuidar mais da sua vida, ser mais criativo, logicamente, produzir mais e vai acelerar a sua carreira. Tá? Então, nós somos 4 anos consecutivos Great Place to Work. É um certificado, para quem sabe, que é uma empresa totalmente agnóstica à contratação, que faz uma avaliação se aquela empresa que está sendo avaliada ela é um ambiente legal para se trabalhar, clima orgânico, os funcionários daquela empresa. Bom, as nossas tecnologias, inicialmente, a gente começou atendendo só o mercado financeiro. Em 2020, batemos a bunda no chão por conta da pandemia, quase quebramos. Pedi socorro para Deus pela 2ª vez. Ele atendeu o meu pedido e a gente trabalhou muito para que fosse atendido, porque o milagre só acontece quando a gente extingue todas as coisas que eram para ser feitas. Porque senão Deus está te vendo ali e fala assim, não, meu irmão, pelo amor de Deus, vai lá. Quando Jesus manda Lázaro sair de dentro lá e levantar, Jesus não pegou Lázaro no colo, falou, ei, levanta aí, vamos embora, caminha, então tem que se trabalhar. Desenvolvemos o Velox Plus, que é uma ferramenta de automação de processo. Ela acaba com a burocracia. Está implantada hoje no maior conselho de classe do Brasil, que é o COFEM, onde, não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil nós temos mais de 3,5 milhões de profissionais de enfermagem. Então, todos os profissionais de enfermagem estão sendo atendidos pela tecnologia Place. O Seven Data, né, Seven Big Data, é uma tecnologia de Big Data que nós temos, no qual temos mais de 10 anos de diários oficiais. E ele já vai de encontro com o Infinity View, que é a nossa mega solução de ESG. Alguém aqui sabe o que é ESG?
Quem sabe levanta a mãozinha, deixa eu ver como é que a gente está aqui. A aulinha do tio Diego, lá, o cabeludo lá atrás, levantou. Aqui, tu é professor, né? Tem a cara de professor, né? Não? Com o clean sênior já. Bom, ESG é o quê, gente? Environment, Social and Governance. Isso é um tema que o Kofi Annan começou na ONU, onde ele chamou os 50 maiores bancos financeiros do mundo e falou assim, ó, não é só grana por grana. Temos que nos preocupar com o social, com a governança e com o meio ambiente. E o TCU, o querido Tribunal de Contas, para quem é aluno e vai prestar concurso público, tem que preservar seu CPF, senão os órgãos de controle vêm na tua reta. Então, a maior dificuldade que hoje a gente tem no Brasil é contratação. Por quê? Tudo é contratado através de licitação. Mas, para ser contratado através de licitação, tem que ir um vendedor lá, o Diego tem que ir lá e falar, cara, compre isso aqui por conta disso, 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 disso. Mas eu não posso comprar, aí tem aquela... Só que agora a gente tem a possibilidade de vender para o governo, para a administração pública, de outra maneira. Então, hoje a Place ela tem, por exemplo, a autorização da ETICE, que é a PRODE do Ceará, da Prodesp, e da Telebrás e do Serpro, e vocês podem comprar os produtos diretamente desses órgãos, porque está no core deles ser fornecedor de tecnologia para a administração pública. Então, a gente está com o nosso stand ali, o tempo aqui é curto, nós viemos mesmo para nos apresentar para vocês, para quem já é o presente e para quem será o futuro, que são os alunos que vão tocar esse estado aqui, que inclusive eu tenho um carinho enorme. Fora de Brasília, eu só moraria aqui, independentemente do calor, porque eu penso mais em soluções do que reclamar dos problemas. Eu vejo ali, lembro de Israel, que é considerada um país startup, então eles só têm pedra e calor. Então, acho que estão pior que a gente, né? Como é que é o nome desse rio aqui que passa aqui atrás? É o Tocantins? Eu dei uma olhada ali no mapa, é gigantesco, cara, lindo. Vocês pescam aí, não? Eu vou te jogar lá, mas você disse que está com muito calor. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Espero, como diria Madre Teresa de Calcutá, tê-los deixado melhor do que eu encontrei. Porque ela gostava de falar o seguinte, nunca saia da presença de ninguém sem ter deixado essa pessoa melhor do que você a encontrou. Então, agradeço em nome da Place Tecnologia e Inovação, em nome da Salesforce, e transformem o conhecimento de vocês em grana, que a gente está num país onde metade dos brasileiros vivem com menos de um salário mínimo. Então, você ter a vontade de conquistar não é vergonha alguma. Então, conquistem e sejam felizes. Obrigado.